Seja bem-vindo ao programa Reflexão da Semana. Esse programa acontece todas as sextas-feiras, às 19 horas, comigo, Soninha Luz. Toda sexta-feira, nós temos esse encontro maravilhoso com o nosso querido Osho. Eu gosto de dizer que o Osho, ele é um dos mentores aqui da Rádio Luz Radiônica. Esse programa é um programa único, exclusivo. E o interessante desse programa é que você não vai achar em outro lugar, em outra rádio, porque aqui fazemos sempre diferente. Fazemos com que a Rádio Luz Radiônica seja luz através do rádio. Esse é o primeiro final de semana de outubro e Osho traz para nós 3 mensagens especiais. Vamos lá? Dia 8, hoje, sexta-feira. Podemos criar o inferno e podemos criar o céu. A decisão é nossa. A responsabilidade é nossa. Todas as coisas boas da vida, na verdade, a própria vida, são presentes de Deus. Portanto, o problema não é como procurá-las, mas como recebê-las. Veja, por exemplo, a bem-aventurança. Ela não está num lugar distante no Tibete, no Himalaia. Não é preciso ir até lá. É tudo uma questão de se tornar mais receptivo. Os presentes chegam, mas encontram as portas fechadas. O sol nasce, mas ficamos sentados no escuro. Porque estamos com os olhos fechados. O presente existe. É só uma questão de abrir os olhos e tudo fica claro. Mas, deixando os olhos fechados, permanecemos na escuridão. Não se feche para a vida e para a existência. Torne-se mais vulnerável. É nisso que consiste a religião: vulnerabilidade, abertura, confiança. Não precisa ter medo da vida. Abra-se para ela de todas as maneiras possíveis e você se surpreenderá com o fato de que nem por um único momento há necessidade de sentir amargurado. Você pode ser feliz o tempo todo. Mensagem do dia 9, sábado. Há pessoas que se tornam especialistas em encontrar motivos para ficar amarguradas. Elas não se sentem à vontade se não estiverem amarguradas. Só conhecem uma felicidade, e é a da amargura. E quando essas pessoas falam da sua amargura, você pode ver nos olhos delas, no rosto delas, no jeito como falam, em tudo, que elas gostam da situação, que se gabam dela. Elas amplificam sua angústia, fazendo-na parecer enorme. Como essas pessoas podem ser bem-aventuradas? Em todo momento, sempre há 2 alternativas. Você pode escolher a amargura ou a bem-aventurança. Comece a olhar a coisa dessa maneira. Em cada situação, tente descobrir o que faz se sentir amargurado e o que te deixa feliz. E domingo, dia 10. Quando eu era criança, meu pai fez uma bonita casa, mas o arquiteto tapeou. Ele era um homem simples e a casa caiu na primeira chuva. Estávamos para nos mudar para a casa nova. Mais 2 ou 3 dias e nós teríamos mudado e a casa ruiu.
Meu pai estava longe. Mandei um telegrama. Venha imediatamente, a casa desmoronou. E ele não veio nem respondeu. Só voltou quando tinha planejado voltar. E a primeira coisa que me disse foi: você é um bobo, a casa já caiu. Por que gastou 10 rúpias para me enviar um telegrama tão longo? Essas 10 rúpias podiam ser poupadas. Graças a Deus a casa caiu na hora certa. Se estivesse esperado mais 4 ou 5 dias, teria matado a família inteira. Ele convidou todo o povoado para uma festa. Adorei a ideia. Toda a cidadezinha ria, dizendo: que absurdo, a casa caiu, todo mundo devia estar se sentindo mal com isso. E ele convidou todo o povo da cidade, era uma aldeia pequena, para a grande festa, para agradecer a Deus por ter nos ajudado. Mais 4 dias e toda a família teria morrido. Isso é o que chamo de escolher. Em qualquer situação, a parte feliz. Uma das minhas irmãs morreu. Era a que eu mais amava. Eu fiquei arrasado por causa da morte dela, embora eu tivesse outros 10 irmãos e irmãs. Meu pai me disse: você está se perturbando à toa. Graças a Deus você tem 10 irmãos e irmãs ainda vivos. Ele poderia ter levado todos. O que podemos fazer? Assim como Deus levou um, poderia ter levado todos. E ele levou uma dentre 11. Não foi nada. Podemos viver com isso. Podemos dar uma filha a Deus. Se ele precisa dela, que tem então essa criança. Mas você tem 10 irmãos e irmãs. Alegre-se por elas ainda estarem vivos, em vez de se entristecer por aquela que morreu. Essa tem de ser a atitude de toda pessoa religiosa. A vida, então, se torna naturalmente um fenômeno abençoado. Com mensagem que Osho traz para nós nesse final de semana, o nosso primeiro final de semana de outubro, que é o dia 8, hoje, sexta-feira, sábado, dia 9 e dia 10 de outubro. O que ele está dizendo para nós? A primeira mensagem, que é de hoje, sexta-feira, dia 8, ele fala para nós aqui que todas as responsabilidades são nossas, como todas as escolhas. Então, olhando aí na sua vida, fazendo uma reflexão da sua vida, o que está acontecendo que você está vendo novamente a história se repetir? O que está acontecendo com você que você olha e fala: nossa, essa história está repetindo de novo. Parece que eu estou andando em círculos. Não está na hora da gente olhar mais para dentro? Como o Osho mesmo diz, todas essas mensagens que fizemos ao longo do ano, de tentar fazer com que a meditação, você estar presente e ao mesmo tempo no seu eu interior, você buscar as respostas exatas para que você tome uma atitude e não fique aí parado. Porque a gente tem a mania de colocar a culpa na outra pessoa, né? Normalmente é assim. Não venha me falar: não, imagina, eu não coloco culpa em ninguém. Até eu já fiz isso. Até eu faço isso. E quando olho, eu já... Peraí. Tem um momento importante aqui. Por que eu estou acontecendo essa história comigo de novo? E aí eu começo a perceber o porquê está acontecendo essa história de novo. A partir do momento que você se autorresponsabiliza e vê aonde que você está errando e por que está acontecendo tal coisa,
você começa a ver a vida com outros olhos. E é o que Osho fala aqui para nós. Podemos criar um inferno e podemos criar o céu. Qual é a nossa decisão? A responsabilidade é totalmente nossa. O livre-arbítrio é totalmente nosso. Se a gente escolheu aquele caminho, porque a gente queria fazer aquele caminho. Você já ouviu falar aquela frase assim? Se eu não tivesse feito... Já entrou nessa? Então, eu já entrei em várias dessas. Então eu falo pra vocês, se você não faz, fica uma coisa assim, se você tivesse feito, se você tivesse, você não fez porque você ficou com medo e porque... Aí o que acontece? Aí você vai, né? Aí dá errado, se a gente quebra a cara. Aí a gente fala assim, putz, tá vendo? Se eu não tivesse feito, se eu não tivesse... Mas pensa comigo aqui. Se você tivesse feito e tivesse dado tudo certo, você estivesse no céu, o que teria acontecido com você? Você não estaria alegre? Feliz? Saudoso assim? Nossa, consegui! Era isso que eu queria? Agora, e se tivesse feito o contrário? Se você não tivesse feito, e aí você tivesse, não fiz porque eu tenho medo e não vou fazer. O que poderia ter acontecido com você? Aí você ia estar pensando assim, puxa, se eu tivesse feito, será que isso daria certo? E se não deu? E se não tivesse dado certo? Pelo menos você aprendeu a lição. Porque uma coisa eu falo pra você. Tudo nessa vida tem um aprendizado. Tanto bom quanto ruim. Tudo. Você não veio nesse mundo passear. Você veio aqui para aprender. A vida é uma escola. Então, por que não escolher ter o seu autorresponsabilidade e escolher o que você realmente quer fazer? Então, Osho diz nessa mensagem de sexta-feira: tudo é questão de se tornar mais receptivo. Os presentes chegam, mas encontra as portas fechadas. Se você não quiser abrir, você não vai receber o presente, certo? O sol nasce, mas ficamos sentados no escuro porque estamos com os olhos fechados. O presente existe. É só uma questão de abrir os olhos e tudo fica claro. Mas deixando os olhos fechados, permanecemos na escuridão. É exatamente o que eu estou falando. Você fica naquela incógnita. Eu vou para o lado esquerdo ou vou para o lado direito? Para onde que eu vou? Porque se for o lado esquerdo, se eu for para o lado esquerdo, será que lá na frente tem uma saída? Mas e se eu for para o lado direito? Será que vai dar certo? Você tem que seguir sua intuição, você tem que sentir você tem que, por isso que eles falam, Osho e outros mestres, encontre suas respostas dentro de você, no seu interior. A partir desse momento que você encontra, a sua intuição vai te dar a resposta. E ele fala aqui para nós: não se feche para a vida e para a existência. Torne-se mais vulnerável. E nisso que consiste a religião. Vulnerabilidade, abertura, confiança. Não precisa ter medo da vida. Abra-se para ela de todas as maneiras possíveis e você surpreenderá com o fato de que nem por um único momento há necessidade de sentir amargurado. Você pode ser feliz o tempo todo. E a mensagem do dia 9 fala dessas pessoas que são amarguradas. Seja na sua família, sempre tem um, que é amargurado, que se faz de vítima. Sempre existe. A pessoa tem tudo e se faz de vítima.
Parece aquele desenho que a gente assistia quando era pequeno. Ó céus, ó vida. Acho que era um leão, né? Eu não sei se era leão, eu acho que é. Ele reclamava da vida dele, de tudo. E são essas pessoas. E do nosso lado sempre tem essas pessoas que falam assim: não vai dar certo. Não, ai, você não tem medo? Aí você fica olhando pra pessoa assim, né? E aí, ou aquelas que são amarguradas mesmo. Ai, pra mim nunca dá certo. Ai, eu sou a vítima da vida. Sabe aquela coisa? Então, é isso que o Osho fala aqui na mensagem do dia 9. Que ele fala assim, ó: há pessoas que se tornam especialistas em encontrar motivos para ficar amarguradas. Elas não se sentem à vontade se não tiverem amarguradas. Só conhece uma felicidade, que é a amargura. Gente, você já imaginou você ficar com uma pessoa que, assim, a vida é linda, maravilhosa, tá tudo belo, a pessoa, sabe, tem perna, braço, enxerga, tem tudo do bom e do melhor e ainda tá reclamando? Por exemplo, esses dias mesmo, né, esses meses pra trás, estava passando Olimpíadas de Tóquio. Aí você vê, né, você vê as Olimpíadas normais, né, das pessoas que não têm nenhuma deficiência, vou falar assim que fica mais fácil. Não que são excluídos, não é nada disso. Eu tenho deficiência e nem por isso fico reclamando. Então, assim, mas para vocês entenderem, né, porque como vocês não estão me vendo, então vocês só estão me ouvindo, então eu preciso ser mais detalhista possível. Então, lá nas Olimpíadas, eu via que as pessoas não conseguiam chegar em primeiro lugar. Aí chegou em segundo, chegou em terceiro, a pessoa ficava brava. Meu, você chegou. Você tá no pódio. Fica feliz, cara. Sabe assim, você conseguiu competir com você mesmo, porque a gente compete com a gente mesmo o tempo todo. A gente olha os outros, mas na verdade a gente não tá olhando os outros, a gente tá olhando a si próprio. Porque todas as outras pessoas que estão à nossa volta são atores. Aonde que tá pegando no pé, aonde a gente tem que melhorar. Elaine Orives fala isso sempre, e outros, Bruno Gimenez, Patrícia Cândido, Beth Russo, Hélio Couto. Gente, eu vou ficar aqui até amanhã para falar as pessoas que falam isso. Se você está incomodado com alguma coisa na outra pessoa, é porque incomoda em você. Você tem que ver em você. É a mesma coisa que o Osho diz do dia 9 aqui. Essas pessoas que são amarguradas, elas são amarguradas não por causa das outras pessoas, é porque elas são amarguradas por ela mesma. Elas estão procurando, elas têm autorresponsabilidade. E elas podem escolher. E aí o que elas querem escolher? Amplificar a angústia, fazendo parecer que é mais assim, é maior do que realmente é, entende? E aí Osho fala aqui, como que essas pessoas podem ser bem-aventuradas? Porque você tem duas alternativas, ou você é bem-aventurado, né, com a bem-aventurança, ou você pode escolher a amargura. Agora, se a pessoa se faz de vítima, ela sempre vai escolher a amargura. Porque ela não se sente feliz. Ela não se sente presente. Pode ver que as pessoas que são amarguradas, ou elas estão muito lá na ansiedade, lá na frente ou no futuro. Ai, precisa chegar, precisa fazer, precisa, né? Ou elas estão lá na nostalgia, lá na depressão, lá atrás. Ai, quando eu tinha tal coisa. Ai, quando eu fui em tal lugar. Ai, quando eu comi tal coisa. Sabe assim? Gente, eu não tô julgando, tá? Eu só estou falando. Porque eu também já vivi assim. Então, assim, qual é o sentido da vida? O que você quer? Você quer ser bem-aventurança ou você quer estar na amargura? É isso que Osho fala na mensagem de sábado. E é de domingo, para completar, que eu falo sempre para vocês que me escutam todo final de semana, toda sexta-feira, sempre é casadinha, né, as três, né? Ele fala que
que a criança gastou 10 rúpias para mandar um telegrama para o pai dele falando que a casa caiu, que era para ele voltar imediatamente. Como o pai dele já tinha um planejamento, né, uma responsabilidade, um planejamento, o que ele fez? Ele voltou no dia que era para ter voltado. E ainda ele deu a bronca no filho. Poxa, você gastou 10 rúpias para mandar um telegrama longo. Você podia ter esperado, porque já caiu a casa, não tem o que fazer, né? E ainda ele deu uma festa para todas as pessoas da cidade, da aldeia. Por quê? Porque todas as pessoas estavam vivas da família dele, apesar de ter caído a casa. Só uma pessoa faleceu, que é um dos filhos dele. Mas nem por isso ele castigou Deus. Ele falou assim: não, nós vamos todos chorar aqui, vamos sofrer, vamos amargurar porque nós perdemos uma filha. Todo mundo vai chorar. Não, pelo contrário. Ele fez o oposto. O que ele fez? Agradeça por todos nós estarmos vivos. Deus levou uma pessoa só. Poderia ter levado todos, mas ele levou uma e deixou mais 11. E se não podemos dar uma filha a Deus, se ele precisa dela, que tal tem essa criança? E aí ele diz aqui: mas você tem 10 irmãos e irmãs. Alegre-se por eles ainda estarem vivos, em vez de entristecer por aquele que morreu. Essa tem de ser a atitude de toda pessoa religiosa. A vida, então, se torna naturalmente um fenômeno abençoado. E essa mensagem, gente, assim, me tocou muito, porque eu sou de uma família que nós éramos em 5. E a minha irmã mais velha sofreu um acidente de carro e, infelizmente, faleceu. Eu tinha, na época, 11 anos. Então, assim, eu sofri por anos e anos e anos. Eu me sentia culpada. E aí, o que aconteceu? Depois, quando eu fiquei mais velha, que eu comecei a entender, que eu também passei por algumas terapias, né, holísticas, para curar essa dor que eu tinha. E aí eu comecei a entender, o chamado veio para mim da espiritualidade. E aí eu comecei a entender que tudo estava no lugar certo, que ela já tinha terminado o papel dela aqui, Deus a chamou. É assim que vai acontecer com todos nós. Quando o nosso teatro, a nossa vida terminar, as cortinas se fecham e aí o holofote vai para outra pessoa, não é? Então, assim, não se sinta culpado. Se você perdeu algum parente seu, uma mãe, um pai, uma irmã, um irmão, não se sinta assim. Porque cada um de nós vai passar por isso. Eu sei, é difícil a dor da separação. Mas um dia todo mundo vai passar por isso. Então, assim, eu quero deixar essa mensagem aqui de hoje para dizer a você que a vida é tão bela. A vida tem tanto sentido quando a gente está presente no momento que atual, sabe? De você estar respirando. A gente faz tudo automático, né? Mas daí da gente estar respirando, da gente enxergar, da gente caminhar, da gente sentir o sabor dos alimentos. Não sentir somente no gosto dos alimentos, mas também sentir o cheiro dos alimentos. Você apertar, você experimentar, você sabe, todas essas coisas que para alguns, isso aí de praxe, isso aí já está no automático. Mas para as pessoas que são mais sensações, eu sou muito sensações, né? Eu gosto muito disso, né? De sentir. Para mim, é um momento único.
Então eu quero deixar essa mensagem para vocês nesse final de semana, nosso primeiro final de semana. Pedir para você ver quantas pessoas estão à sua volta que são realmente gratas a essa vida maravilhosa que a gente tem e que está realmente presente. Tem um livro que eu gosto muito, que é um livro assim que eu adoro. Chama O Milagre da Manhã. Eu não lembro o nome do autor. Eu sou péssima para guardar nome, gente. Mas eu vou ver depois lá e eu marco lá no post do Instagram. Gente, esse livro é marcante. Ele te dá o start, assim. Tem um outro livro também. Esse eu já sei o nome do autor. Você vê, né? Tem uns que eu guardo, tem outros que eu não guardo. Que é o Deepak Chopra, né? Deepak Chopra é o nome dele, né? Ele também tem vários. Mas ele fala assim, o poder do agora. Leia esse livro, gente. Eu falo porque eu sou uma pessoa que sempre foi ansiosa. Vocês já ouviram falar várias e várias e várias vezes. Eu era organizadora de eventos, sempre fazendo um ano antes a festa, sempre planejando e depois executando, planejando e executando. Gente, eu vivia só no futuro. A ansiedade batia na minha vida o tempo todo. Eu nunca estava presente. Aliás, eu não estava mesmo presente, porque todos os aniversários, os natais, as reuniões, até os falecimentos que eram das pessoas especiais para mim, eu não estava presente. Eu nunca estava presente. E aí, quando veio a pandemia, deu aquele start. Opa, tem uma mudança aí. Foi aí que eu fiz esse resgate do meu eu interior. Eu voltei. Hoje eu faço coisas que às vezes eu até mesmo eu falo assim, gente, eu tô fazendo isso, eu nem fazia isso. A gente muda. Então faz isso. Começa de pouquinho, não precisa ser assim rápido. Faça uma meditação. Respire 3 vezes profundamente. Faça o caderno da gratidão. Escute as playlists dos nossos programas que tem lá na Rádio Luz Radiônica do canal do YouTube. Tem vários programas lá, vários, que você pode escolher, você pode praticar. É tudo gratuito. Nos ajude a levar luz para outras pessoas. Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui comigo nesse final de semana, o primeiro final de semana de outubro. Agradeço imensamente. Logo mais teremos a reprise da Cartas de Cristo às 20 horas. E amanhã nós temos, sábado, né? Nós temos vários programas especiais. Não perca. Gratidão, gratidão, gratidão.